Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Pessoal, bom dia também para quem está online participando com a gente. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. Hoje, o nosso último café da manhã do ano aqui na ANAPA. Eu quero agradecer a participação de vocês durante todo o ano e em 2026 tem muito mais evento também, tá? E para fechar o ano, esse ano com chave de ouro, né? A gente trouxe a Click Nurse, que é uma parceira nossa, para trazer o conteúdo, então todo o conteúdo é deles. Eu quero já agradecê-los pela confiança, por estar aqui com a gente mais um ano, né? E eu tenho certeza que em 2026 estaremos juntos novamente. Eu gostaria de chamar o João Hugo aqui, vou passar a palavra para ele. E tenham todos um bom evento. Obrigada, viu? Bom dia a todos. Então, para sentar, ficar de pé, alguma regra? É? Então eu vou ficar de pé, eu acho que é preferível. Obrigado a todos por estarem aqui presentes, também então aqui no último café da manhã do ano, da ANAP. Também agradecer à ANAP aqui a parceria por nos permitir estar aqui hoje a fazer esta apresentação para todo mundo. Eu vou tentar colocar o meu melhor sotaque brasileiro só para garantir que todo mundo compreende, mas tenho treinado, mas ao fim de 3 anos continua ruim. Mas vou dar aqui uma melhor. Então, o objetivo de hoje é falarmos sobre a enfermagem e evolução, como podem ver, como é que nós vamos conectar aqui o propósito, o bem-estar, performance e tecnologias que transformam o trabalho no setor aqui da saúde. Então, mas antes de eu começar aqui a falar sobre este tema, eu acho que é sempre melhor dar um pouquinho de contexto porque que eu estou aqui hoje falando. Então, eu sou o João, sou fundador e CEO da Click Nurse. Eu comecei a empresa em Portugal há 5 anos. Não vou dar agora uma explicação da empresa, vamos fazer isso mais na frente. Mas porque é que eu, então, sempre percebi, morado quase toda a minha vida em Portugal, também me encontro hoje aqui no Brasil para dar esse contexto, não é? Então, porque é que a evolução da enfermagem se tornou uma urgência? O meu primeiro contato com a enfermagem, eu não sou do setor da saúde, sou economista, financeiro, já criei algumas empresas, mas o meu contato então, com a saúde começa em 2020, quando em plena pandemia Covid, a minha mãe na altura estava lutando contra o câncer e nos deparamos com o setor da saúde entrando em colapso, então por conta de Covid. Não foi algo que aconteceu em Portugal, foi algo que aconteceu a nível global. E nesse momento, que era um momento mais sensível, a minha questão era sempre de, caso a minha mãe decide acessar o setor da saúde no hospital, vai ter profissionais disponíveis para prestarem o melhor cuidado. E quando nós falamos da saúde, tem uma correlação com o tempo. Então, quando nós olhamos para o tempo da assistência, esta vai impactar qual o quadro assistencial daquele dado pacientes. Então, foi isso que um pouco e que me leva a estar hoje aqui presentes, ter começado a empresa há 5 anos a trabalhar em Portugal, foi partir de um problema em que eu quis tentar entender e aprofundar o que é que era a solução que existia no mercado, como é que o setor se separava com este problema e o que é que leva então a que este problema surja. Então, quando nós olhamos para o problema e para os desafios da enfermagem, hoje em dia a nível mundial, todos os dias acabam por faltar profissionais na equipe de enfermagem. Isto acontece por diversos motivos. Existe o absenteísmo, existem as baixas, existe o turnover, e existe também a imprevisibilidades, não é? Ou seja, o setor da saúde, olhamos há 5, 10 anos atrás, era muito mais previsível em termos de picos e sazonalidades. Hoje em dia, tudo acontece do dia para a noite e envolve que as unidades têm que estar mais preparadas para qualquer adversidade que possa surgir. E então, quando nós olhamos para este desafio da equipa de enfermagem, desta falta constante, para esta inconsistência, o que é que acontece? Isto acaba por impactar todo o setor, porque por vezes uma unidade de saúde contrata, então, por vezes não, tem sempre uma equipa estável, contratada, CLT, para dar resposta a todas as necessidades, mas com estas mudanças que vão acontecer, muitas vezes acabam não sendo tendo os recursos necessários para dar resposta a um determinado desafio, não é? Então, temos 100 profissionais de enfermagem na equipe, temos 10 com baixa,
falta um profissional noturno, então estamos a falar que os recursos máximos passam para 89 e existe uma demanda, um pico de demanda que envolveria ter os recursos a 120%. Então como é que se dá a resposta a isto? Hoje em dia dá-se através da sobrecarga, através de hora extra, que acaba mais uma vez sendo sobrecarga, mas dando outros estímulos àquilo que acaba a ser. Então, para piorar este problema vai se intensificar agora ao longo dos próximos anos. Estamos a falar que nos próximos 5 anos a Organização Mundial de Saúde prevê uma falta de mais de 10 milhões de profissionais de saúde a nível mundial. Claro que a concentração acaba por ser a enfermagem, que é quase como a regra do Pareto, não é? 80% enfermagem e 20% das restantes categorias profissionais de uma estrutura hospitalar. E qual é que é o impacto quando existe temos um paciente adicional sobre a responsabilidade do profissional de enfermagem? Isto traz impactos não só na mortalidade, mas também nas taxas de readmissão, e depois isto acaba por ser um efeito vicioso, um efeito bola de neve, em que efetivamente o problema só se vai intensificando e só vai aumentando com o tempo. Então, quando o enfermeiro tem um paciente adicional sobre as suas responsabilidades, existe um aumento de 7% na taxa de mortalidade, no risco da taxa de mortalidade desses pacientes. As readmissões aumentam em cerca de 11%, porque a qualidade assistencial fica mais comprometida, e então isso impacta também aqui os esgotamentos da equipa e a insatisfação no trabalho. Então, quando nós olhamos para aquilo que tem que ser os 4 pilares da evolução daqui para a frente, são 4 estes mesmos pilares, que é o propósito, bem-estar, temos a performance sustentável e a tecnologia estruturante. O que é o propósito? Hoje em dia toda a gente tem-se vindo a falar muito mais sobre o porquê de estar na empresa. Ou seja, porque é que aquela pessoa tem que vestir a empresa e fazer o melhor. Então as empresas hoje em dia têm que trabalhar numa questão de propósito, como é que contam uma história de que a pessoa se sinta tão, faz parte daquela missão da empresa e da organização como um todo. Temos a questão do bem-estar, que é algo que se tem visto muito, e o aumento das baixas e do absenteísmo por parte dos profissionais está muito relacionado aqui com a questão emocional que os profissionais acabam por depois colocar e estar sobrecarregados, ou colocar burnout como motivação da baixa, muito mais por questões emocionais do que se calhar a mesma carga física que o trabalho acarreta hoje em dia. Temos a questão da performance sustentável, ou seja, os ambientes mais saudáveis acabam por ter uma performance mais duradoura e mais longo prazo. Quer dizer que tem sempre algo mais calmo, mais estabilizado? Não. Mas conseguimos balancear entre aquilo que é a exigência que temos dos profissionais com aquilo que também acaba por impactar outras métricas como a retenção e a segurança clínica. E por fim aqui a tecnologia, ou seja, o setor da saúde. Eu vi uma notícia, penso que foi há 3 anos, quando olhamos para o setor financeiro existe uma correlação com o setor da saúde. Então costuma-se dizer no mundo da tecnologia que o setor de saúde está há 10 anos atrasado quando comparamos com o setor financeiro. Ou seja, o uso de tecnologia para melhorar as rotinas, para melhorar as práticas assistenciais e até a própria adição do setor da saúde a tecnologias como um todo para implementar softwares, e é algo que não acontece do dia à noite, é algo que demora muitos anos, por vezes, tomando uma decisão que até seria mais simples e que se calhar pode ter logo um impacto imediato naquilo que seria a operação da instituição, mas porque tem de passar uma série de departamentos e que não há um senso de urgência em tentar impactar de uma forma rápida, acaba por então atrasar a tomada de decisões e também torna o setor da tecnologia na saúde também muito pouco previsível, no sentido em que há muitas empresas que surgem todos os anos a querer impactar o setor da saúde, mas poucas conseguem sobreviver. Porquê? Como o ciclo de vida, o ciclo de vendas acaba por ser tão longo e a burocracia tão grande, acaba por não conseguir se sustentar em termos de caixa para esperar por vai ser o mês que vem ou vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, que de facto vai haver esse desfecho comercial que vai se conseguir impactar. Então fica insustentável. Então
é importante que o setor de saúde como todo comece a olhar para a tecnologia como algo que consegue contribuir, algo que consegue agregar valor para aquilo que é a operação do dia a dia e com isso impactar os resultados. Então, com base nisso, eu vou passar agora aqui a palavra à Sara para falar um pouquinho daquilo que nós vemos que é o futuro da enfermagem. Bom, antes de mais nada, primeiramente, bom dia a todos. Prazer, eu sou a Sara, sou enfermeira de formação, sou diretora de enfermagem hoje em dia da Tech Nurse. Tive aí uma passagem por 12 anos no Einstein, também do Anostar. Hoje em dia eu ocupo a posição aqui de diretoria da empresa, como enfermeira. Então, o futuro da enfermagem, propósito, tecnologia e bem-estar, aqui um pouco do que o João trouxe, os 4 pilares como futuro da enfermagem. Então, nós temos como a jornada personalizada. Alguns estudos, eles trazem que o desequilíbrio trabalho e vida em escalas imprevisíveis, eles aumentam o estresse e reduzem a satisfação profissional, especialmente em turnos rotativos. O que isso quer dizer? Hoje em dia, os profissionais da enfermagem, a gente sabe que eles possuem uma jornada de escala muito intensa. Isso muitas vezes faz com que esse profissional ele fique muito sobrecarregado fisicamente, psicologicamente, e a demanda hoje em dia dos serviços da área da saúde, nós sabemos, um dos maiores gargalos é de fato a escassez do profissional de enfermagem, muitas vezes porque ele já está sobrecarregado, ou até por uma questão também de saúde mental. Então, quando a gente traz a oportunidade de manter uma jornada personalizada, ou seja, dele ter a flexibilidade de poder tentar ali otimizar um processo de uma oportunidade de gostaria de tentar me organizar para fazer uma jornada numa escala 12/36 ou 6/1, ou seja, ele ter essa flexibilidade de poder trabalhar mediante a disponibilidade dele, a gente percebe aí como uma oportunidade hoje em dia de melhoria dentro da jornada de enfermagem em relação à oportunidade de escala. Quando nós paramos para pensar nos processos digitais mais os dados, nós percebemos que alguns estudos também trazem que sistemas digitais de saúde, eles reduzem a carga administrativa de enfermeiros e reorganizam fluxos de trabalho, permitindo maior eficiência e redução de tarefas manuais. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer com que esses processos eles fiquem de forma digital e todas essas informações eles fiquem centralizados em um banco de dados, a gente acaba aumentando muito mais a eficiência operacional da nossa equipe. Ao mesmo tempo, a gente consegue centralizar todas as informações dos dados que efetivamente esses profissionais eles trabalham diariamente em uma única plataforma. Então, a gente acaba tendo muito mais uma otimização de processo, uma eficiência operacional e, ao mesmo tempo, também ganhando muito mais tempo no nosso processo operacional no dia a dia. E quando a gente traz que a tecnologia que libera tempo para o cuidado, existe um estudo também que traz ferramentas digitais bem implementadas, elas liberam tempo do enfermeiro ao automatizar tarefas repetitivas e agilizar processos de documentação clínica. É um pouco disso que eu trouxe no slide anterior. Então, quando a gente utiliza a tecnologia para facilitar o nosso dia a dia, justamente para otimizar processos, otimizar o nosso tempo e fazer com que ela também seja um facilitador do nosso dia a dia, a gente faz com que a enfermagem ela comece a ganhar um outro patamar. Então, a gente faz com que o futuro da enfermagem, ela de fato ela acaba se encaminhando para uma posição ali de ter mais a tecnologia no dia a dia, justamente para facilitar e para operacionalizar muito mais todas as atividades que são inerentes a esses profissionais. E quando a gente traz a oportunidade da flexibilidade real da autonomia, alguns estudos trazem que cerca de 50% dos profissionais de enfermagem, hoje em dia, eles já apresentam sinais de burnout de moderado a severo. Então, quando a gente traz a oportunidade desse profissional ter uma flexibilidade, dele ter autonomia em relação ao plantão, dele ter a tecnologia para facilitar os processos, até por uma questão de organização também de processos, de otimização de todas as rotinas, a gente faz com que a enfermagem ela acabe avançando por um processo ali de evolução. E aqui a Click Nurse ela trabalha com hospitais, clínicas, ambulatórios, INPIs, consultórios. Esses são alguns dos nossos clientes. Então, vou trazer um pouco mais de como que efetivamente a Click Nurse ela funciona na prática.
Então, a Click Nurse é o primeiro marketplace que aloca profissionais de enfermagem às unidades de saúde. Então, nós temos uma ferramenta disponível ao profissional de enfermagem, onde ali ele efetivamente consegue visualizar os plantões que são publicados pelas unidades de saúde, onde nessa publicação de tudo, o profissional ele consegue visualizar a unidade que publicou esse plantão, todos os requisitos que são necessários para ele atender esse serviço, qual que é a escala que efetivamente essa unidade precisa para que esse profissional realize os turnos, qual que é o valor desse plantão. Então, em uma única ferramenta, ele tem a visibilidade de todas essas informações e um onboarding de integração associado quando esse profissional, ele efetivamente ele é selecionado. E a gente traz e conectamos sua unidade a profissionais de enfermagem validados, com match rápido, assertivo e garantia de qualidade. Como acontece isso? Quando esse profissional ele entra na nossa base, ele passa por um processo ali de validação. Então, vão ser avaliados os antecedentes criminais desse profissional, todas as documentações que são inseridas, então, toda a formação desse profissional, as experiências também que ele coloca na plataforma. Então, é feita uma avaliação desse profissional e, com base nos requisitos que são ali atribuídos, ele pode estar a ser validado. A partir do momento que ele é validado, ele consegue efetivamente visualizar os turnos que são publicados e, com base nisso, as unidades conseguem construir uma equipe complementar e fixa. Nós temos uma operação que traz todo o suporte necessário para fazer a avaliação técnica e comportamental desse perfil, então trazendo todo o suporte, fazendo com que a unidade ela comece a conter uma equipe complementar que também dê resposta a todas as necessidades. Então a gente coloca ali mais um facilitador, ou seja, a tecnologia trazendo ali mais um suporte de preenchimento de escala, fazendo com que as unidades contem com uma equipe complementar qualificada que já tem uma passagem, uma experiência prévia nesse setor. E do lado do gestor, nós já trabalhamos com mais de 40 unidades de saúde que confiam no nosso serviço, desde hospitais a clínicas especializadas, onde temos uma equipe operacional que é formada por enfermeiros que participa de todo esse processo de avaliação qualitativa desse perfil, onde para o lado do gestor nós também temos uma plataforma onde ele consegue fazer toda a personalização do modelo do profissional que ele precisa. E como que isso é feito na prática? A unidade possui o nosso marketplace, onde ali esse gestor consegue selecionar a categoria do profissional que realmente ele precisa para aquele turno ou para aquele período. Então, ele consegue atribuir aí o serviço que esse profissional ele vai ser designado, na sequência, as datas desses plantões, e também tem uma funcionalidade chamada publicar esse plantão apenas para os favoritos. O que seria isso? Seria os profissionais que efetivamente eles foram selecionados e já estão fazendo plantões com vocês, e vocês conseguem ter a personalização de publicar esses plantões apenas para esse grupo. Quando esse plantão ele é publicado na plataforma, automaticamente os profissionais eles recebem uma comunicação informando que a unidade fez uma publicação de tudo, e com base nisso, os candidatos eles começam a se interessar nesse plantão que foi publicado. A unidade consegue ter a visibilidade do perfil do profissional, de toda a formação, e em instantes esse plantão ele pode ser preenchido. Lembrando que esse profissional, tanto o nosso staff quanto também o gestor que acompanha a gente diariamente, esse profissional sempre vai passar por um processo de avaliação qualitativa e comportamental, justamente para garantir o profissional certo na unidade certa. E automaticamente esse plantão ele pode ser preenchido em instantes. Quando a gente para pensar que no dia a dia, muitas vezes esse gestor ele pode trabalhar com dimensionamento de escala a nível de papel, muitas vezes até existe um sistema integrado que apoie nesse processo de dimensionar a escala, mas muitas vezes existe o desafio da disponibilidade da equipe CLT, muitas vezes o custo operacional que vocês têm por fazer com que um profissional muitas vezes precise exceder uma jornada de trabalho. Então, quando vocês têm uma ferramenta que traz esse suporte com profissionais que já possuem experiência, automaticamente vocês ganham mais escalabilidade, vocês ganham uma equipe muito mais comprometida, acabam melhorando também até a questão de saúde psicológica desse profissional. Então, a nossa ideia é justamente com que a unidade tenha uma equipe complementar que dê resposta mesmo a todas as necessidades. Já contamos na nossa base com mais de 30 mil profissionais cadastrados, isso nacionalmente. Grande parte desses profissionais eles estão concentrados um pouco mais na região de São Paulo, tanto Grande São Paulo quanto interior. E a unidade com a Click Nurse ela consegue fazer uma gestão de escala
uma visibilidade muito mais fácil, ela consegue participar do processo de avaliação qualitativa desse perfil, ou seja, existe um campo chamado validação desse profissional, onde todos os profissionais que são interessados a fazer parte da sua unidade, ele fica disponível nessa tela, onde a unidade ele consegue avaliar todo o perfil desse profissional, toda a formação, toda a experiência, e caso ele seja selecionado, a unidade se identifique e queira participar também desse processo de avaliação, consegue também entrar em contato com ele, fazer uma avaliação técnica desse profissional, deixar registrado e automaticamente, quando esse gestor ele faz a visualização desse perfil, nessa última tela aqui sempre vai existir o nome do profissional, o telefone dele, caso esse gestor ele queira entrar em contato, as métricas desse profissional em relação à plataforma. Então, por exemplo, quantas horas ele já realizou dentro dessa instituição, qual que foi a taxa de sucesso em relação à unidade, quantos cancelamentos ele pode ter feito por qualquer motivo. Lembrando que o profissional, nós temos algumas barreiras em relação a cancelamento de plantão por parte do profissional, e quantos dos plantões que foram enviados ele fez o aceite, então a unidade consegue, com a nossa plataforma, ter uma visibilidade integrada de todo esse processo. E da minha parte, em relação, então, acho que eu queria trazer um pouco mais em relação a isso para vocês, do quanto a Click Nurse, de fato, ela vem sendo um diferencial no mercado por trazer a tecnologia, por contar com profissionais de enfermagem que participam de todo esse processo e por quanto a gente realmente preza a questão da qualidade desse profissional em relação a garantir o profissional certo na unidade certa. E quando nós olhamos aqui um pouco para aquilo que tem sido todos estes últimos anos e quais são os problemas, acho que até agora aqui abordámos vários desafios que estava havendo na enfermagem, não é? Então, baixas de absenteísmo, turnover, a questão do propósito, a questão da qualidade. Eu acho que hoje em dia, ainda principalmente, quando olho para a enfermagem do ponto de vista global, isto que acaba tendo contato com vários países, um dos maiores desafios acaba até por ser a qualidades da formação hoje em dia. Ou seja, hoje em dia a formação é um dos principais desafios que há, principalmente no Brasil, quando até comparo com o resto do mercado, com a enfermagem aqui, porque efetivamente a qualidade que hoje está buscando na capacitação dos profissionais é mais uma questão financeira do que qualidade técnica para que este profissional consiga ter uma melhor qualidade assistencial. Então, quando nós olhamos para aquilo que tem até sido o impacto aqui na empresa ao longo dos últimos 5 anos, nós já cobrimos mais de 1 milhão de horas de enfermagem neste modelo entre os dois países. Claro, Portugal ainda acaba tendo um peso maior, mas o Brasil, desde que nós iniciámos a operação em maio de 2024, tem ganhado um peso bastante grande, já representando quase cerca de 30% aqui das horas de enfermagem preenchidas. Quando nós olhamos para aquilo que nós queremos resolver enquanto empresa, são 3 aspectos. Nosso objetivo é ajudar a ultrapassar este desafio da falta de profissionais de enfermagem que acaba acontecendo no mercado. Também aqui a questão do processo de contratação, muitas vezes ser manual e muito lento face àquilo que acabam sendo as necessidades que as organizações acabam tendo. Muitas vezes surge uma necessidade para amanhã ou para o próprio dia, ou então para o recurso que acabou de sair e que é preciso repor o mais depressa possível. E muitas vezes, quando olhamos para a estrutura de uma organização de saúde, acaba por ser algo que demora o seu tempo, tem que ser sujeito a uma aprovação, a questão do orçamento, tem que passar por todo o processo em que aquela vaga está disponível, existe a necessidade de termos aquele recurso e que muitas vezes acabamos não tendo. E quando olhamos para a qualidade, temos que olhar então para a qualidade, para a consistência da qualidade da equipa. Ou seja, estamos a falar de um setor, estes profissionais têm que ter experiência nesse mesmo setor. Ao dia de hoje, quando olhamos para a empresa, nós estamos a falar que temos um marketplace como centro de operações, mas também temos um braço educacional, que eu vou falar depois mais à frente, para capacitarmos estes profissionais. Ou seja, hoje em dia, quando olhamos para a qualidade assistencial, tem sempre uma correlação enorme com a qualidade então, da formação. Então, isso é o que nós queremos trazer, como a Sara trouxe um pouco ali. Nós fazemos uma validação da competência técnica
comportamental do profissional e temos vindo a caminhar então para também fazermos o treinamento destes profissionais nos dados setores. Eu acho que... Não, volta atrás. Eu acho que aqui na questão da qualidade, o nosso objetivo nunca é substituir as faculdades ou os cursos técnicos que hoje em dia os profissionais acabam tendo. E eu acredito que o modelo tradicional já não funciona a 100%. Ou seja, hoje em dia a capacidade de atenção e de foco de qualquer pessoa, derivado do tempo que passamos no computador, no celular, acaba por termos micro momentos de atenção, e então é nesse conceito que também a formação tem que evoluir. Como é que nós criamos formação de uma forma mais fácil, de uma forma mais ágil e mais interativa com os próprios profissionais para que eles façam a formação e melhorem, não no sentido de obrigação, mas porque existe o interesse por parte do mesmo em querer melhorar e evoluir todos os dias. E quando olhamos aqui um pouco para aquilo que tem sido um modelo e porquê confiar neste modelo, tirando toda a parte de nós termos começado lá em Portugal e já temos bastante métricas cá e lá, olhamos também sempre de uma perspectiva legal e de numa perspectiva de segurança, ou seja, não só jurídica, mas também técnica. Então, todos os nossos profissionais, toda a interpretação é algo que é uma preocupação da nossa parte desde é devidamente realizada. Então, toda a interpretação, eles atuam com guia de resíduo de pessoa autónoma, que está em conformidade aqui com o Conselho Federal de Enfermagem, que aqui até tem uma foto minha com o Presidente Manuel e com o James, que era o Presidente do Conselho Regional de São Paulo, e também aqui algo que nós fomos pioneiros no Brasil da enfermagem, que é um seguro, mesmo para este modelo, um seguro de responsabilidade civil. O impacto técnico, a qualidade técnica dos profissionais, como mencionei, é importante. Então nós também queremos garantir que os profissionais estejam protegidos caso aconteça alguma coisa, não só os profissionais, mas as unidades, em algo que é o seguro de erros e omissões que permite acionarmos em caso exista alguma falha técnica. Até agora, historicamente, em 5 anos, tanto em Portugal como no Brasil, nunca foi necessário ativar esta questão, por isso é que nós também nos preocupamos muito com a qualidade técnica e comportamental dos mesmos, para mitigar ao máximo qualquer risco que possa acontecer na qualidade assistencial. Mas nós temos vindo aqui a falar e esta apresentação eu sei que é sempre um pouco chata, não é? Estar aqui a ouvir alguém falar sozinho. Então eu acho que agora a parte mais interessante aqui da nossa sessão é convidarmos aqui a Marcela, que é a diretora assistencial aqui da Vision One em São Paulo, para conseguirmos fazer aqui um pequeno debate daquilo que tem sido a enfermagem, quais são os desafios, e fazermos aqui algo um pouquinho mais interativo que nos permita criar aquele diálogo. Bora, Marcelo? Então, porque nós não criámos um problema, nós somos o resultado dele, então, sabe, também sente-te aí. A Marcela aqui é uma pessoa especial para a empresa. A Vision One, conjunto a Marcela aqui com o Rafael Mendes, que é o CEO da Vision One, foram o nosso primeiro cliente no Brasil. Começámos em setembro de 23, quando eu ainda nem tinha o CNPJ, já acreditavam aqui naquilo que nós estamos fazendo e naquilo que é o futuro da enfermagem, o futuro da saúde. Mas antes até de irmos à nossa parceria, Marcelo, eu gostava que você se apresentasse um pouco e eu vou lá para a frente. Bom, como o João falou, sou gerente assistencial do Grupo H Olhos, que faz parte da Vision One, é uma rede de oftalmologia dentro do Brasil. Em 2023, ele veio procurar, depois de fechar aí todas essas partes legais, que era a minha maior preocupação com o grupo. Aí veio me trazer essa proposta e tá tudo bem, deixei engavetada lá por um tempo. Até que, né, em 2023, eu tive o maior turnover da minha instituição. Me deparei um dia sem ter ninguém para trabalhar praticamente. A substituição é extensa, como ele mesmo falou, e aí fui fazer um teste. A gente começou aí, acho que falamos muito sobre isso, né, João? A Sara não estava ainda,
sobre as dificuldades do Brasil, e ele falava, olha, eu preciso de treinamento, eu preciso que a pessoa chegue um pouquinho mais preparada, mas com uma postura mais adequada. Ele falava, mas como assim eu tenho que ensinar tudo isso? No Brasil a gente ensina bastante, eu não sei se fora do Brasil não tem que ensinar. Mas no Brasil esse é um grande desafio. A gente precisa sim ensinar, falar aí um pouquinho de boas maneiras, de formas de pegar um plantão, de como tem que fazer o trabalho acontecer. E aí fui trabalhando com ele porque eu também precisava da plataforma, estava me tirando bastante do sufoco, então acho que foi uma parceria bem legal. Foi aperfeiçoando aí um pouquinho, foi me desafiando em algumas outras coisas. E eu acho que desde então eu trabalhei, acho que talvez intensamente em 2023 e até meio de 24, né, João? Depois eu consegui chegar na estabilidade da minha equipe. Esse ano eu tenho usado muito na unidade do ABC. Esse ano é o maior destaque lá, porque enquanto a gente conseguiu equilibrar São Paulo, a minha unidade do ABC aí entrou nesse ritmo de absenteísmo alto, não é nem pelo turnover, porque a enfermagem falta bastante hoje, né, gente? Eu não sei se para vocês falta, mas para mim falta bastante. É um absenteísmo bem alto e olhando um pouquinho a apresentação do João, né, que a gente tem que buscar aí os 4 pilares, eu acho bem desafiador achar esses 4 pilares trabalhando na saúde, onde a pessoa ela goste do que ela faz, que ela faça com amor, que ela faça as 6 horas de plantão dela e vá embora com segurança. Hoje a gente é muito cobrado pela equipe de saúde, que eles gostariam de ter um pouquinho mais de flexibilidade, e eu não sei onde a gente pode flexibilizar. Se vocês tiverem algumas coisas, estou disponível depois para a gente conversar. Mas até a escala 6x1, vamos mudar a escala 12x36. O brasileiro ele trabalha em 2, em 3 empregos, então não é garantia de que ele vai descansar. Então eu vivo nesse dilema interno, né? Eu acho que dentro da minha própria instituição, como é que eu vou trabalhar no próximo ano para tentar trazer menos burnout para minha equipe, mais satisfação, qualidade de entrega. Não sei, né? Então acho que esse é o desafio do João. Acho que o João tem aí também uma plataforma de pessoas que se cadastram. Acho que reforçando o que a Sara coloca aí, eu tenho hoje pelo menos 3 ou 4 colaboradores meio que fixos que eu acabo acessando na plataforma, porque a partir do momento que eu desenvolvo eu quero ter ele para mim. Ele já conhece meu protocolo, ele já conhece meu sistema, ele já sabe a senha, eu já cadastro ele como integrante, então isso faz a diferença. Às vezes não é fácil achar de cara essa pessoa, mas quando acha, eles costumam fazer e ficar conosco. E eu percebo que algumas pessoas que participam hoje da plataforma são pessoas que às vezes têm realmente 12x36, então uma escala sim, uma escala não, ela tá livre. E são pessoas que eu vejo que não têm interesse nesse momento em fazer dupla jornada fixa. Então acho que esses profissionais talvez sejam os que estão disponíveis. Aqueles que estão só de passagem rapidamente passam e vão, né? Eu acho que a gente depois acaba não conseguindo, mas trabalhar com essa equipe tem sido para mim nesse momento uma possibilidade de eu não parar meu centro cirúrgico. A oftalmologia vive de centro cirúrgico, ela não é de outra coisa. Então, se eu tenho cirurgia, eu tenho que ter a pessoa ali trabalhando. Então, ele é o meu maior desafio. Então, eu consigo não parar hoje a minha instituição na produção, trabalhando com as pessoas que hoje estão na plataforma. Acho que é um resuminho aí da nossa relação, né, João? Sim. Tem hora que o João fala, você não precisa. Não, tá sob controle agora. Daqui a pouco, João, por favor, eu preciso. Sara, me ajuda, coloca esses plantões. Porque a vida na saúde realmente está sendo uma montanha-russa. Hoje tá ótimo e amanhã não tá tão bem assim. Boa, Marcela. E olhando, ainda sem focar um pouquinho agora na empresa, olhando mais para a enfermagem, ter no Brasil e os desafios que você sentes, quais, e você mencionou agora abaixo, mencionou o absenteísmo, o turnover, a questão do treinamento, mas qual é que acaba sendo o maior desafio, mesmo para você, na sua realidade, olhando para o cenário da enfermagem ao dia de hoje? Eu acho que tá difícil encontrar a pessoa que queira fazer aquilo com amor. Eu acho que profissional tem de monte no mercado pra gente encontrar. Agora, aquele que vai fazer com comprometimento, eu acho que é o que tá mais difícil hoje. Hoje eu trabalho na contratação, não trabalho mais na contratação direta, é só de enfermeiros, junto com as minhas supervisoras, mas com o técnico de enfermagem são as enfermeiras e eu acabo cobrando muito delas. Faz a contratação, identificou ali nos primeiros 45 dias que de repente tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar comportamentalmente falando,
ou técnicas graves que não sabem, a gente tem que trocar e começar de novo. Eu acho que a gente tem gente boa no mercado. Tem muita gente boa no mercado, eu tenho certeza, mas acertar tá difícil logo de cara. Eu acho que a gente já teve períodos que a gente teve muitas pessoas de boa formação, pessoas que gostam do que fazem, pessoas que estão ali realmente para prestar o cuidado com qualidade, com segurança. Hoje não tá tão simples assim. E há treinamentos que a gente consegue realizar e desenvolver as pessoas a outros que não. E às vezes essa responsabilidade nem sempre consegue ser desenvolvida. Então acho que esse é o maior desafio. Mas porquê é que você diz que está difícil de acertar? Ou seja, é o processo, o que é que falha aí nisso? Porque não é só vocês, acaba por ser todos os grupos que têm o mesmo desafio. Eu nem sei essa resposta, mas a gente tem trabalhado muito com o meu recursos humanos na hora de entrevistas, tudo a gente está traçando muito as personas, né? O que trago muito para mim, tá? Igual a gente falava muito com você da oftalmologia. Olha, João, quando eu quero chamar uma pessoa que ela tenha agilidade. Na oftalmologia é tudo muito rápido, então eu preciso trazer alguém com agilidade, eu preciso que tenha uma pessoa que ela sorria, porque o paciente ele espera muito tempo para uma dilatação, então ele já fica ali nervoso porque ele não foi atendido, mas precisa dilatar, então ele vai ficar nervoso rápido. Eu tenho que ter alguém que vá sorrir para ele quando ele ficar nervoso. Eu tenho que ter uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, calma. Ela não pode ser uma pessoa toda estabanada que vai dizer: não, senhor, o médico vai te chamar em breve. Não é assim que tem que ser. Então, eu acho que talvez achar perfis como esse para a minha instituição tem feito a diferença, mas é assim. Passa por uma entrevista com um psicólogo, fazem alguns testes, inclusive de comportamento, que a gente está tentando identificar qual é o perfil. Depois vai para a oftalmologia, nós, enfermagem mesmo, entender qual é o ritmo, onde foi. Eu acho que o segredo está aí, mas não está simples. Para mim, ainda é isso. Mas existem muitas pessoas boas. Eu também tenho trabalhado agora com contratação de pessoas mais velhas. Nem todas as pessoas mais velhas dão certo para oftalmologia, mas tem muitas que estão dando. Então, se ela tiver a calma, a qualidade, a preocupação, a segurança e ela tiver uma certa agilidade, para mim tá tudo bem. Então, a gente também está fazendo essa inversão, fazendo um mix aí entre pessoas jovens e pessoas mais velhas para tentar realmente achar o equilíbrio. Mas esse movimento das pessoas mais velhas é uma tendência no mercado como um todo hoje em dia. Não tanto só na saúde, mas até no setor da tecnologia. Acha que isso é fruto da educação que temos hoje em dia, ou seja, fruto da formação, das escolas técnicas, das faculdades? O que acha que acaba sendo o papel para levar a que você queira contratar pessoas mais jovens? E as pessoas mais velhas também, às vezes ela já traçou um desenvolvimento de vida, né? E às vezes ela tá ali porque gosta mesmo para fazer aquilo. E para ela não permanecer em casa, ela vem por 6 horas trabalhar, faz ali com todo o amor e carinho, a qualidade, e entrega e volta embora para casa feliz e contente. Mas eu não sei. Mas porquê é que você acha que as gerações mais novas não estão fazendo? Os mais jovens? Porque nós temos essa geração aí, né, gente? Uma geração mais nova, que gostaria de trabalhar bem pouco, ganhar bastante, viajar todo final de semana, ter férias, se possível, 90 dias. Se ela perder a hora, poxa, eu não tenho direito a perder a hora? Eu sou humano. Eu super entendi, mas você não pode perder a hora no meu centro cirúrgico, porque a cirurgia precisa acontecer. Então, acho que os jovens hoje em dia, eu não sei como lidar. Eu estava conversando na semana passada com algumas colegas de instituições gerais. Eu falei: o que será que a gente vai fazer? Como lidar com esse jovem? Eu não sei. Eu de verdade tenho estudado, tenho lido, buscado informações, o que fazer com eles, como flexibilizar, mas na saúde, gente, eu não sei, vocês se encontraram. É impossível flexibilizar como eles gostariam. Né? Hoje eu já dou lá o feriado, faço emenda, mas ainda não é o suficiente. Esse ano foi maravilha, 2026 não vai ser mais, porque não faz mais que a sua obrigação me dar o final de semana um feriado a mais, né? Que aí se torna direito adquirido, não é mais o que a gente consegue fazer. Mas eu acho que o jovem, não sei como lidar com eles ainda, acho que
Acho que tem que ganhar R$ 10.000. Mas, gente, você nem começou, você já quer ganhar R$ 10.000 sem caso não chegar, não tem? Não dá, né? Não, e eu tenho tido ultimamente, nos últimos 3 meses, pessoas que aceitam a vaga, entregam um documento, no dia do início ela vem com a carta de desligamento. Ai, não quero mais. Você conseguiu algum outro emprego? Ai, pensando bem, não, é muito longe pra mim, vou andar 2 metrôs, um trem, orarara, vou levar 50 minutos, tem que trazer minha marmita, orarara, me dá o VR, me dá o VR. Ai, você fala, então tá bom, obrigada. Sim. Aí eu começo o processo seletivo mais 50 dias de novo para entrar o próximo. Então, eles também atrasam um pouquinho a nossa vida, né? Em algum. É complicado. Não estudam. Não sei. Vocês sabem qual é a resposta para isso? Não, Os jovens. Não, esse é o desafio. Ou seja, eu acho que nesse eu sinto mais porque o impacto, estamos a falar de vidas, não é? Então é onde é mais sentido, mas que os setores hoje acabam tendo. E acho que aí acaba por haver uma melhor gestão de expectativas também sobre o que é a profissão. Acho que hoje em dia também, com as redes sociais, às vezes passa uma mensagem de que ser médico ou ser profissional de enfermagem, estar às vezes só no TikTok, mas tem toda uma realidade por trás que é bastante exigente, não só fisicamente, mas também emocionalmente, não é? Porque acaba por ser muita coisa que acaba por ser difícil. Então, acho que aí temos que olhar sempre para o que é que se está a passar aos jovens de mensagem, mas principalmente às instituições que os estão a capacitar, não é? Acho que aí parte sempre delas, porque muita gente que acaba perdendo essas formações são profissionais da área ou ex-profissionais que conhecem a realidade e que depois parece que não estamos conseguindo passar aqui a mensagem real. E Marcelo, e quando olhamos lá para trás, e também já vou passar a mensagem, a palavra passar, mas quando olhamos lá para trás, para 2021, 2022, até antes de nós virmos para cá, como é que era esse desafio na mão de obra? Ou seja, como é que sente que estas mudanças vieram após o Covid ou era algo que já acontecia, já era uma tendência e que era difícil dar resposta à questão do absenteísmo, turnover, como é que na altura tentavam dar resposta a isso, até para não impactar aqui as cirurgias, que é o vosso caso em específico. Olha, antes da pandemia, o meu turnover nunca foi tão alto e nem meu absenteísmo. Ele era muito pontual, não era algo muito muito que levasse em consideração. O que eu tinha era alguns afastamentos de INSS, aqueles de longo prazo, ou gestantes, né? Eu lembro de uma época que eu tive 10 gestantes ao mesmo tempo, centro cirúrgico, me lembro perfeitamente desse ano, que eu falei, e agora? E a gente fez a substituição de pessoas, né? Porque aí ficar 4, 5 meses sem a pessoa é inviável, né? Ainda mais 10, então a gente fez a substituição. Ele não era alto, mas eu acho que era diferente quando tinha até apresentação, quando apresentava atestados, algum tipo de ausência, era diferente, me parecia, né? Não posso afirmar, porque a gente vive tantas coisas ao mesmo tempo que é difícil da gente afirmar, né? Mas eu acho que talvez as doenças fossem mais aceitáveis, ou, né? Eu realmente tive uma pneumonia, me afastei, né? Tive que fazer um procedimento cirúrgico, me afastei. Acho que os CIDs eram outros, entendem? E hoje a gente tem CID de um dia de gripe, a gente tem um CID de um dia de gastrointestinal. A gente não tinha isso, né? Eu acho que a pandemia ela veio muito a piorar, né? O pós-pandemia, eu acho que a possibilidade de fazer a telemedicina, a possibilidade do colaborador ver que a gente flexibilizou muito, porque foi um período muito difícil, tínhamos sim que flexibilizar, não acho que a gente estava num momento muito ruim de saúde, a gente não ficava com o colaborador aqui espirrando, né? A gente mandava para casa porque a gente tinha que ter uma proteção, então eu acho que toda essa atmosfera conspirou aí para virar depois uma
sei lá, uma frequência, acho que hoje eu não tô bem, eu não vou, e o médico dá o atestado, e ele tem direito, gente. A gente não pode negar que ele tem direito, né? O médico vai lá, examina, vê que ele tem que ficar afastado, ele tem direito, a gente não pode entrar nessa discussão. Mas parecia que antes as pessoas vinham mais, né? Não sei vocês, mas quantos de vocês deixaram de trabalhar porque estavam gripados? Eu estava semana passada totalmente congestionada, trabalhando de máscara. Não tenho como. Ah, mas você é gerente. Não importa, gente. Se eu fosse enfermeiro, eu estaria do mesmo jeito. Então, são perfis de pessoas diferentes, né? E aí, como o jovem hoje também não se preocupa tanto, então ele acaba passando um pouquinho mais aí, talvez, do limite. Mas eu também cresci muito como instituição. Então, eu também tive que praticamente aumentar 30% o meu quadro. Então, eu tinha um quadro muito consistente que veio comigo. Ainda tenho aí 50% do meu quadro ainda é um histórico do passado, mas eu tive que trocar muitos outros. Aí, então, eu entrei nessa era de perfis diferentes. Então, passou a não ser mais tão fixo para mim, né? Aí eu fui conhecendo os diferentes perfis que a sociedade foi me trazendo. Então, por isso que eu acho que eu acabei, já faz uns 2, 3 anos para cá, que eu acabo entrando numa montanha-russa aí de sentimentos. É claro, eu acho que para a gente finalizar, mais uma perguntinha. O que eu trago para você, Marcela, que é para você ter a tecnologia como facilitador desse processo, muitas vezes, de ter um outro profissional para suprir a sua necessidade, sabendo de todos esses desafios que você enfrenta na enfermagem, questão de turnover, absenteísmo. Então, como que é para você utilizar a tecnologia nesse processo, até para captação de profissional, de mão de obra qualificada nesse serviço? Como que é para você hoje em dia estar com a gente nesse sentido? Eu acho que hoje vocês me ajudam muito nas minhas necessidades emergenciais, né? O João falou, em 24 horas, 48 horas pode ter. Isso me ajuda. Porque a gente trabalha com banco de horas, né? Eu também consigo trabalhar com banco de horas, mas o banco de horas existe um limite, né? Nem todas as pessoas também fazem banco de horas. Então é muito comum as pessoas no hospital geral, a gente dobra o plantão, passa algumas horas e tal, mas não é sempre que você vai conseguir, porque hoje também isso mudou. Então, acho que hoje eu preciso entregar, né? Preciso ter metas a cumprir, eu preciso ter cirurgias agendadas, eu preciso ter o paciente na sala, eu preciso ter um médico. O médico não quer saber se eu tô com algum problema estrutural, seja ele de pessoa, seja ele do que for. Eu simplesmente tenho que entregar. Então, não dá para usar essa desculpa. Eu já usei muito essa desculpa. Olha, vou fechar, doutor, sobe o horário, eu tô sem funcionário. Hoje não tem mais como. Hoje a saúde também mudou, né? Ela é muita meta, ela é atingimento de meta pura. Então, eu preciso muito de garantir que realmente a minha equipe vai estar ali para prestar o atendimento. Então, acho que isso me ajuda. Mas, de novo, a gente está há um tempo já fazendo isso, eu já tenho pessoas ali, vocês me trazem, acho que os perfis conseguiram entender um pouquinho melhor. Nem sempre os perfis dão certo, mas a gente consegue ter uma consistência maior com algumas pessoas. Então, isso, para mim, traz um pouquinho de alívio agora. Então, hoje, quando a equipe fala, olha, Marcela, não tenho, vai, então, puxa pela plataforma, veja o que tem. Aí eu geralmente limito com eles, 1 ou 2, a gente começa com 1, vamos começar com 1. Não, é muito apertado, vamos começar com 2, mas eu não preciso de 2. Tenta 2 pra gente ver se os 2 perfis vão atender. De repente a gente vai ter que escolher entre um deles. Então é isso que a gente vai fazendo hoje, né? Teve uma época que eu até fiquei com o João, né? João, me manda mais, porque eu quero ver com quem eu vou conseguir, de repente, ver o que consegue entender os meus protocolos. Isso demanda tempo, não é fácil para nós, porque quando eu também trago uma pessoa que não é da minha instituição, eu tenho que ensiná-la. Ela pode saber de enfermagem, mas ela não sabe da enfermagem oftalmológica do grupo Paga-Olhos. Então, eu tenho que ensinar para ela ali alguns protocolos, o formato de trabalho. Então, também é um pouquinho trabalhoso. Quando eu estou numa situação mais favorável, onde eu não tenho uma queda tão importante de pessoas, é melhor para mim, para eu trabalhar com a Click Nurse, do que eu ter que chamar 3, 4, 5, eu fico muito preocupada, porque eu vou trabalhar com pessoas que ainda nunca trabalharam comigo na oftalmologia, e aí eu posso trazer até um risco para a segurança. Então, eu gosto desse momento que eu preciso, vou trazendo, né? Hoje, você sabe, São Bernardo, todos os dias eu tô chamado, né? E a gente tá num propósito mesmo, acordado com a diretoria, porque eu tenho uma demanda nova que ainda está crescendo, e nós combinamos que nós vamos trabalhar
com a plataforma até haver efetivação. Não tenho essa previsão ainda. Então, isso é bom para mim, porque eu sei que eu posso abrir aquela sala tais dias que eu vou contar com um profissional. Então, ele acaba nos ajudando bastante, né? Eu acho que a minha experiência que eu tenho para trazer realmente é muito positiva. Posso? Desculpa. Nessa parte da integração, Marcelo, ou seja, isso é um desafio que é tanto, ou seja, um desafio na enfermagem como um todo, para todas as organizações, com a integração dos profissionais CLT, também sempre que entra um novo colaborador, como é que ele se adaptará às rotinas, aos protocolos, ou seja, quais são os desafios aí? É o modelo de integração, e agora não estou falando só na Vision One, estou falando na enfermagem como um todo, mas como é que é essa integração dos profissionais? Quais são os desafios quando um profissional vai então começar a colaborar com vocês? Como é que conseguimos capacitar? Ou não? Ou o que é que pode também levar ao fracasso numa integração? Possa impactar a retenção ou não desse talento? Eu acho que tem ambas as partes, né, a responsabilidade. Primeiro, eu preciso que ter o profissional ali que seja mais assertivo, né, em comportamento, minimamente comportamento e de conhecimento, né? Minimamente a pessoa tem que saber o que ela tem que fazer ali. Mas tem uma responsabilidade da minha instituição também, né? Como a pessoa recebida também faz a diferença. A pessoa, quando chega, ela precisa ser bem recebida pelo meu time. No começo era uma ameaça, né? Lá vem ele tirar meu lugar. Tipo, agora tá achando alguém, porque as pessoas começam a faltar, outras pessoas são substituídas. Hoje não vem mais isso, vem como uma soma, mas não é 100% falar assim, que bom, isso aqui é uma soma. De novo, a gente, quando chama alguém, a gente tem que ensinar essa pessoa. E se a gente não é a gente vai achar aquele nosso multiplicador, aquele técnico bom, para nos ajudar a ensinar. E para ele é um peso. Lá vem mais um que eu vou ter que ensinar. Então tem que ser bem recebido. O líder tem que dar um direcionamento. Mas dentro do centro cirúrgico, acho que aí não é só oftalmológico, é minimamente saber de rotinas de centro cirúrgico, onde fica, como trabalha, qual é o momento que você pega, como você devolve, o que você anota, para onde você direciona. Isso é o mínimo que a pessoa tem que ser direcionada para eu também dar certo. Porque, lembra lá no passado? A pessoa chegava, se eu não direcionava, não adiantava nada, a pessoa não é a pessoa, né? O problema também são os meus líderes que não direcionam. Então, acho que é um trabalho em conjunto, né? De comportamento, de protocolos. Mas por norma eles fazem o quê? O acompanhamento de colegas da casa, certo? Sim, sempre que dá. Então, dependendo por exemplo, se eu tiver muito apertada, vamos para a realidade, né, gente? Ele vai ficar na admissão de paciente. Aquele setor que minimamente as pessoas sabem admitir. Se eu tô menos apertada, eu consigo ter mais, ele vai circular sala. A gente vai, na verdade, dosar conforme a necessidade. Qual é a nossa situação e a nossa necessidade? Então, muitas vezes ele vai servir de um apoio, que dentro do centro cirúrgico é fundamental, um apoio que leva o paciente, traz o paciente, busca coisas na farmácia, que o circulante meu, de repente, não vai fazer essa atividade porque tem alguém apoiando ele. Ele consegue fazer isso muito bem, sem ser muito moldado. Mas aí, conforme vai passando o tempo, eu vou moldando ele para ele entender minimamente como eu funciono, inclusive passando os meus protocolos. Mas a integração, ou seja, mas a integração e essa passagem de formação para o profissional, você sente que houve alguma evolução na enfermagem ao longo dos últimos 10 anos, nessa integração e nessa capacitação dos profissionais? Ou seja, começa agora um novo colaborador. Pensar em educação, de forma geral, na integração do de profissional. formação. Ou seja, porque é algo que eu vejo desde sempre, ou seja, quando um profissional começa na enfermagem, mas quando ele começa a trabalhar numa instituição, ou seja, a rotina é sempre a mesma, ou seja, a leitura dos protocolos, acompanhar os colegas ali, idealmente, pelo menos, principalmente em Portugal, defendem que é um mês de acompanhamento para que ele consiga se inteirar de todos os processos, mas acaba por nunca ser um mês, porque existe a urgência latente que o profissional esteja pronto para atuar. Ou seja, sente que este processo tem tido uma evolução ou que ficou um pouco estagnado na enfermagem como um todo? A formação hoje da enfermagem, na minha opinião, está deficitária, né? O pessoal chega hoje com
conhecimentos faltantes. Grandes hospitais, muitos conseguem colocar as pessoas, talvez às vezes por 60 dias, 90 dias, fazendo ali até um acompanhamento em laboratório. Não faço isso na minha instituição. Nós temos ali 45 dias intensos sendo acompanhado por um multiplicador que vai ali acompanhando a pessoa, primeiro observação, depois vai fazendo um pouquinho e vai lendo os protocolos, a gente faz uma provinha, faz ali algumas interações, mas o que a gente vê hoje é que até protocolos básicos, que minimamente ele deveria saber, ele não sabe hoje e a gente tem que dar uma regredida e o multiplicador ele nos ajuda bastante nesse direcionamento. Então hoje eu gostaria, o sonho, qual é o sonho da minha instituição? Que eu tivesse um laboratório, mas não um laboratório muito grande não, onde eu sentasse ali talvez um instrutor que tivesse ali por 30 dias, falasse sobre informações básicas de segurança e depois eu trouxesse essa pessoa para mim, ficasse ali mais observação, ali depois ela fosse para a área de verdade 60 dias. Isso é impossível. Então, a realidade é outra, esse é o desejo, né? Mas a realidade é outra. Mas hoje a formação da pessoa está muito difícil. Eu acho que tem muita gente no passado que buscava muito qual é o local que estudou, né? Para tentar garantir a qualidade. Também a gente busca sempre um pouco isso, mas hoje são inúmeras escolas de formação. Então, hoje não tem mais, a gente não consegue mais selecionar, a gente tem que trazer todos para uma conversa, numa entrevista e tentar identificar se dá ou não. Acho que do meu lado, Marcela, o que você acha em relação até essa própria qualidade do profissional, com questão de escola, o que você acha que impactou hoje em dia para a gente ter tanta dificuldade hoje mesmo em captar profissionais que tenham a qualidade, o comprometimento, a responsabilidade? O que você sente que pode ter mudado para ter acontecido isso? Não sei, fico até receosa, até porque, né, não sou a maior entendedora, né, gente? Eu acho que vocês poderiam até falar aí também. Mas eu acho que a formação EAD prejudicou muito, muito. E eu acho que até a formação presencial, eu não sei, eu tenho a sensação de que as pessoas formam com poucas horas. Eu entrevisto pessoas que falam assim, olha, qual é a sua vaga? Das 13 às 19. Mas eu estudo de manhã. Qual é o horário do seu estudo? É das 7 às 13. Ué, mas a vaga é das 13 às 19. Não tem problema, eu saio mais cedo. Gente, não tem problema eu sair mais cedo? Isso é muito grave, né? Como assim não tem problema eu sair mais cedo? Você vai ficar faltando 1 hora, 1 hora e meia de carga horária todos os dias, multiplicado por 365 dias. Você alguma coisa vai perder de conteúdo. É por isso que as pessoas estão menos capacitadas. E isso eu digo de técnico e de enfermeiro, porque eu também vou entrevistar enfermeiro. A minha faculdade é das 8 às 11. Fala, meu Deus, eu estudei das 8 às 18 de segunda a sexta-feira por 4 anos intensivos. Então você fala, não tem comparação a quantidade de horas. Não é uma questão de ser formado em particular ou pública, não é isso. A questão, mas não é essa. É a quantidade de conteúdo que é passado e às vezes a pessoa fala, você teve vivência com o paciente, você fez estágio? Bonecos. Gente, você pode treinar um monte de coisa em bonecos. Um monte, mas não é tudo. Então é difícil, que aí quando você fala, meu Deus, eu vou contratar essa pessoa, o que eu vou ter que trabalhar nela? Então eu já contrato consciente. Eu falo, meu Deus, vamos ver quais são as deficiências da pessoa, onde é que a gente vai trabalhar, porque não dá para fechar a conta pela quantidade de horas que as pessoas estão estudando ou da vivência prática. Elas não vêm sabendo praticamente nada. Então, isso atrasa a nossa vida, isso atrasa demais a nossa vida. E eu não sei como, e só se abrem novas escolas, né? Então, eu não sei se isso um dia vai parar ou vai melhorar. Acho que ela quer falar. Uma pergunta. Não falar. Para todo mundo dizer. Bom, eu não faço parte do time dos jovens, já faz bastante tempo que eu me formei, sou farmacêutica da área da saúde, mas comentando aí o ponto que você falou, que o estudante, né, ele vai ali até às 13 horas e a vaga que você tem disponível começa às 13. Também não falta também uma flexibilidade da instituição, falar, olha, mas ok,
para o seu caso, começa às 14. Porque muitas vezes esse aluno ele está querendo, ele precisa trabalhar para até pagar o próprio estudo, né? Então, ele se vê numa situação assim, olha, eu vou estudar, eu tenho que estudar, mas eu também tenho que pagar as minhas contas. Então, pode ser que haja também, não, eu estou tentando aqui também olhar do lado de lá, e não só do nosso lado aqui, que tem mais experiência, enfim, também trabalho numa instituição, e eu acho que também há uma falta de flexibilidade nas empresas, nas instituições, para ser compatível com o horário desse aluno. Se ele vai até às 13 horas, ok, que ele comece às 14. Então, pode ser que falte isso também, né? Não é só levar isso como uma culpa do profissional que está sendo ali formado. Não, eu concordo com você e eu já fiz essa reflexão até hoje. Eu não abro vários horários flexíveis na minha instituição, mas desde a pós-pandemia eu já tenho 2 horários de oportunidade para as pessoas, justamente para tentar contemplar essas pessoas. Então eu tenho pessoas de 6 ao meio-dia, tenho pessoas das 7 às 13 e eu faço todo um escalonamento onde um coleguinha se liga ao outro, né? O que eu falo muito isso para minha equipe é: enfermeiro, posso mudar fulano de horário desde que você esteja com toda a escala completa de um início ao fim? Porque se você não se atentar a isso, onde é que mora o perigo? Você tem um monte de gente e tem períodos que você muitas vezes não tem, porque você flexibilizou tanto que às vezes aquela pessoa que tá para cobrir aqueles pedaços, se ela faltar, que ela tem direito à falta dela, você não tem a pessoa para trabalhar, porque o outro vai entrar só 2 horas depois, e aquele que vinha antes. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado para avaliar, acho que uma escala por completo, e eu acho que a gente tem que verificar onde são as possibilidades. Hoje eu dou possibilidades, e eu tenho 2, 3 horários onde eu só tenho diferente. Ah, Marcela, posso entrar às 15 horas, conseguir outro trabalho? Não. Hoje eu sou clara. Não pode. Ou você aceita o meu, ou você realmente vai achar outro lugar para trabalhar. Por quê? Depois vira um direito adquirido e aí você tem que fazer para você. Ai, mas eu consegui outro emprego, minha mãe tá lá, não preciso não sei o quê. Aí você consegue pro outro, aí você consegue pro outro. Quando você vê, 90% da sua escala tá alterada. Porque você flexibilizou tanto que você flexibilizou para o outro, mas na verdade você não está ganhando com isso. Então eu acho que a gente tem que ter sim um cuidado, eu acho que a gente tem que rever as possibilidades, mas a gente tem que ter a preocupação de onde você quer chegar com isso. Porque às vezes você tem que flexibilizar e garantir que o seu trabalho também vai ser por completo, você vai conseguir fechar. Então, depois da pandemia, eu trabalho com 3, que são possibilidades de eu conseguir duplo vínculo, porque dificilmente as pessoas vão trabalhar só na oftalmologia, às vezes as pessoas trabalham só em hospital geral, porque ganham um salário maior, meu salário ele não é competitivo com o hospital geral, então ele vai achar outro vínculo, então eu consigo colocar o que os outros vínculos colocam, mas abrir tantas exceções eu já não abro mais. Já abri e o crime não compensa. Sim, tem só direito à réplica. Claro. Eu não estou defendendo aqui Não, nada, a gente entende mas que tá assim, certo. eu já fui estudante também, precisei trabalhar, mas aí você pode trabalhar aí junto com o que mais acontece. Por exemplo, tem um horário fixo das 7 às 13, por exemplo, né? O período quem estuda de manhã. Quem estuda à tarde é das 13 às 19. Quem estuda à noite é das 19 às 22h30. Geralmente tem um horário fixo. Então você fica dentro desse horário para realmente não ir flexibilizar tanto, Sim, mas sim. você pelo menos pega a maioria do que já é fixado, né? Sim, sim. Boa. Obrigado, tá. Marcelo, obrigado aqui por este momento também. Ou seja, eu acho que aqui nesta sessão. Temos perguntas online. Temos perguntas online. Também temos perguntas. Não sabia que tínhamos espaço para Q&A, mas bora. Vamos então. Também. Eu queria voltar um pouquinho no assunto. Uma pergunta para a Marcela. Ela está usando a Click Nurse há 2 anos, mais ou menos, que eu entendi. A nossa legislação trabalhista é bem rígida. Já teve um modelo aí de 2017 para cá, teve uma flexibilização que não deu muito certo, né? Trabalhar com recibo RPA, uma forma de autônomo,
além de a legislação ser bem rígida, os nossos juízes são paternalistas, a gente sabe disso. Como é que é essa relação para você no Visão ONU? Como é que você enxerga isso? Quais são os riscos lá? Além do vínculo, é claro, né? Você disse com a Click Nurse? Isso. Seria clique mas nesse modelo Sim, sim. autônomo, né? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com relação que é certo que é o errado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Eu realmente não tem nada que eu não vá fazer se eu não tiver essa certeza, porque depois somos nós que estaremos lá no tribunal, né? Se é o outro que vai me representar, tudo bem, mas sou eu mesma que vou lá, né? Então, realmente tem uma preocupação. Acho que o João, quando ele veio, ele não procurou diretamente a mim. Ele procurou, na verdade, a holding, que fez essa avaliação, né? Então, a gente já, quando veio para mim, já veio com respaldo jurídico, né? A gente recebeu esse contrato com respaldo jurídico. Eu recebi do jurídico, não foi o João que veio me procurar. Então, a minha preocupação era, Corém tá tudo bem, Cofem tá tudo bem, né? Porque eu nunca havia trabalhado com algo do tipo. Então, quando me trouxe isso, eu tenho até guardado hoje, né? Eu tenho esse contrato, quando alguém me questiona, tá lá o meu contrato para eu demonstrar. E, né, as cláusulas são muito bem descritas lá. E então, como eu recebi da holding, eu resolvi utilizar. Eu falo hoje para o Corém, até a gente estava falando sobre uma reunião ontem, porque a gente vai fazer um bate-papo com o Corém nos próximos dias, de forma presencial, onde eu apresento que eu uso a plataforma em determinados momentos com relação a absenteísmo, que não é tão alto. Como a minha demanda no ABC ela não é tão grande assim, então a equipe que está lá, ela super dá conta. Eu tenho um espaço grande, mas eu tenho várias salas fechadas. E o Corém às vezes duvida da gente, né? Nossa, você tem tudo isso? Realmente fica com ela fechada? Você usa todas elas? Não, eu realmente tenho espaço fechado porque eu não tenho demanda para isso. E por isso eu tenho um time menor. Então a gente acaba falando bastante e eu acabo conseguindo comprovar, né? Pela plataforma, como a gente traz plantões, eu consigo evidenciar que eu tenho esse profissional. Eu percebo que o Corém hoje, ele não está muito preocupado se eu estou com uma plataforma ou não. Se tem a pessoa presente para fazer aquele plantão, eu acho que é o que ele está mais preocupado. Então, eu falo isso, hoje eu não tenho essa preocupação, mas eu acho que talvez o que tenha feito a diferença, eu não teria feito nenhum tipo de parceria com o João, talvez tão cedo, se ele tivesse vindo direto a mim, e se não tivesse sido passado pelo jurídico da minha instituição. Aí, acho que isso fez uma diferença muito grande e eu acho que isso fortaleceu. Eu vi que tá certo, vi que tá ok, tem uma preocupação jurídica, tá aceita, então se eu precisar eu vou trabalhar. Então deixei engavetado ali e um dia que eu precisei realmente eu acionei. E ao longo destes 2 anos não houve qualquer problema. Nunca tivemos nenhum problema no Brasil. Não, nem. Até então. A não ser que algum colaborador que veio comigo depois foi falar com você, mas pra mim não chegou nada. Nunca tivemos nada. Ou seja, porque essa é também a minha preocupação, não é? Enquanto executivo da empresa, ou seja, tenho sempre que mitigar qualquer risco que possa gerar um impacto negativo tanto para o cliente como para o profissional como para nós. Ou seja, nós estamos aqui, como eu disse há pouco, esta solução a Click Nurse parte de um problema, ou seja, é uma resolução para um problema. Então nós não estamos a tentar aqui mudar a roda, nós estamos como é que nós resolvemos um problema que o setor da saúde vive hoje, que é a falta do profissional quando precisa, e que do outro lado, e que estávamos aqui há pouco a falar da flexibilização, o profissional connosco também acaba por ter essa flexibilização, que é ele vê e de livre e espontânea vontade, vai lá e vê, ok, existe um plantão no HODES Paulista amanhã das 8 às 16, eu vou-me candidatar livre e espontânea vontade para realizar, sabendo e tendo conhecimento de todas aquilo que são as responsabilidades, aquilo que são os protocolos, aquilo que serão as suas funções. Então, ele não está sendo forçado em nada perante os critérios. E depois entra aí o artigo 3º do Código da CLT, que é o que gera, de facto, o vínculo trabalhista e que é onde nós trabalhamos para mitigar ao máximo. O que eu entendi, Marcela, é uma boa solução para vagas pontuais. Por exemplo, você tem uma vaga fixa de uma licença gestação por 6 meses. 6 meses você cria um vínculo bem grande aí com esse profissional. Então, seria mais para o absenteísmo mesmo. As vagas pontuais, faltas, coberturas curtas de licenças médicas, de atestados. É isso, né? Isso. O tempo de contratação, eu acho que eu uso bastante, às vezes por bastante tempo. Acho que tem uma profissional que está em São Paulo,
Simone já tá pelo menos uns 5 meses cobrindo pra mim lá. Então eu vou usando isso da necessidade. Não... E como eu tenho de novo uns fixos, é como se fosse meu funcionário. Pois é. Mas não são. O risco tá aí. Mas ele vem um dia sim, um dia não, Claro. uma semana que não vem. Isso também. Porque ele não quer vir assim, A entendeu? gente não pode ter que, na verdade, fazer a gestão dele também. Exato. Para ele não vir sempre para cá, né? Por mais que você esteja precisando. Eu E aí entendo você sua cria o vínculo preocupação. para você. Exato. Mas tá dando certo. Acho que até para trazer um pouco mais disso que a Marcela trouxe, como Click Nurse, as unidades elas têm essa flexibilidade de construir realmente a necessidade do cliente. Então, suponha que seja uma questão de uma cobertura de uma gestação, ou de algum profissional que está pelo INSS, uma questão de um plantão um pouco mais pontual, ou até de contar com uma equipe complementar mais fixa, para enquadrar mesmo o dimensionamento de escala diário. Então, nós temos todos os tipos de clientes. Nós temos clientes que, de fato, acabam contando para um momento um pouco mais pontual. Nós temos clientes que só utilizam a Click Nurse nesses plantões. Nós temos clientes que 70% da equipe é CLT, mas 30% acaba contando com equipe complementar. E o que isso agrega no dia a dia para a unidade? A partir do momento que essa unidade consegue construir uma equipe complementar, então ela consegue selecionar o profissional que ela deseja para realizar aquele turno. Então a unidade consegue favoritar esses profissionais e supõe que a unidade tem essa necessidade. O profissional ele vai se candidatar e a unidade, com base naquele grupo que foi construído para atender o serviço, consegue, olha, para esse plantão, hoje eu quero esse profissional. Plantão de amanhã, talvez eu quero outro. E conta também com todo um suporte por trás da nossa operação que apoia nesse dimensionamento, que apoia na qualidade desse profissional, que nós também sempre estamos em contato com esse gestor para garantir que ele está satisfeito com esse profissional. Se existe alguma necessidade, muitas vezes, de apoio, a nossa plataforma é muito completa nesse sentido, porque a unidade consegue reportar qualquer situação. Ao mesmo tempo, a gente recebe isso em tempo real. Então, existe um contato também com a nossa operação para tentar entender com esse profissional o que está acontecendo, o que a gente consegue trazer como oportunidade de melhoria. Existe a possibilidade, então, de substituição? A unidade consegue também ter essa oportunidade? Não quero mais esse profissional, quero selecionar um outro. Então, a partir do momento que você trabalha com um profissional autônomo, você tem essa opção. Hoje eu preciso, perfeito, eu utilizo. Amanhã eu não preciso, não tem nenhum problema. Podemos substituir, podemos não aplicar esse plantão. Então, a unidade consegue construir essa personalização da necessidade. E só para complementar, também depende muito da estrutura hospitalar. Aqui também estamos falando do centro cirúrgico super nichado, oftalmologia, e acho que a questão pontual é relativa, no sentido em que o que é pontualidades, ou seja, no sentido de que é só uma situação ou existe essa a situação todos os dias, não é que acaba muitas vezes até por acontecendo. Ou seja, porque hoje em dia vemos o setor evoluindo, mudando, e eu tenho vários casos específicos até mais históricos de Portugal. Hoje em dia lá trabalhamos com todos os grandes grupos privados e até agora trabalhamos com o principal hospital público do país, além de outros diversos, que tudo parte do pressuposto que é algo pontual, mas que a necessidade é diária, porque todos os dias falta alguém, todos os dias acontece alguma coisa, é uma estrutura pesada. Se você hoje tiver a contratar CLT, vamos supor 60 pessoas, estão a faltar 60 pessoas, e se calhar, e aconteceu recentemente, eu estava numa reunião com o diretor de um grande grupo de saúde cá no Brasil. Ele, João, eu repus 200 profissionais este mês, mas saíram 200 e faltam-me 300. Então neste momento eu tenho falta de 300 profissionais. Então isso é uma questão pontual. Não, neste momento faltam 160 horas de enfermagem para esses 300 profissionais todos os meses. Então hoje já não é uma questão de pontualidade, é como é que conseguem garantir que têm reforço à equipa, o reforço externo que dá resposta às necessidades que vocês acabam tendo. Porque gosta-se muitas vezes ainda. Isto é uma diferença maior cá no Brasil, quando se compara com o setor da saúde norte-americano e todo na Europa, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Espanha, França, Itália, que já reconhecem que já não é algo pontual, que é um problema latente e que não tem uma resposta rápida e ágil perante aquela situação. Então já recorrem a estes modelos. O Reino Unido começou este modelo há mais de 10 anos. Portugal, antes de nós existirmos, o que é que existia? Foi isso que me levou a criar a solução. Existia
mercados de informática, ok, chamadas de WhatsApp ou grupos de WhatsApp, para chamar ali em termos jurídicos e de qualidade técnica não havia grandes registros também daquilo que acontecia e pronto, iam tocando. Ou seja, o que nós estamos a fazer é democratizar o acesso das unidades a estes profissionais que estão no mercado e que querem ser este reforço adicional e com isto aumentar a qualidade assistencial e claro, ter um rendimento adicional, mas para a unidade também ter essa qualidade técnica, porque não ter um profissional de custo e na enfermagem, isto é algo que eu já discuto há anos, ainda é muito difícil em ter uma percepção do valor do profissional da enfermagem, ou seja, o médico dá uma consulta, tem ali o valor da transação da consulta, consegue-se enxergar se a consulta é 500 reais, o que eu faço então com uma consulta médica, eu enquanto organização, é 400. O profissional da enfermagem não tem uma moeda de troca logo tão clara, então por vezes mais vale preferem não ter ou sobrecarregar a equipa, mas que depois o custo é maior com o turnover, com o absenteísmo, com as baixas e a percepção do cliente sobre aquilo que foi a qualidade assistencial, porque todos os dias alguém vai e eu sou cliente, não é? Somos todos clientes do setor da saúde, eu vou a uma instituição, a forma como eu sou atendido, a qualidade do atendimento vai impactar se eu vou voltar ou não, e muitas vezes não está no médico, está em todo o processo até eu chegar à consulta médica, porque a triagem é feita por quem? Pelo profissional da enfermagem e todo esse processo acaba por ser orientação. Então o meu tempo com o profissional com quem eu passo mais tempo enquanto paciente é o profissional da enfermagem, não é o médico. Então a minha percepção sobre aquela determinada unidade está na enfermagem, não no médico. É a minha opinião. Bom dia, tudo bem? Pegando até um pouco do gancho do colega e o que a Sara e a Marcela expuseram aí, a gente vê essa questão da necessidade, estou falando muito das empresas, né? Eu preciso de um profissional A, B, C que tem essas condições, essas características e tal. Aí, por outro lado da empresa, como que você faz essa questão agora também da blindagem do seu profissional? Eu sou do ramo de distribuição, tá, há muitos anos, eu vivo disso, então a gente trabalha tanto com a realidade hospitalar, veterinária, humana, clínicas em geral, laboratórios, enfim. E a gente encontra realidades completamente diferentes. E existem algumas delas, inclusive, que a gente acaba vendo até profissionais que não têm a luva para fazer o manuseio de uma medicação, não usa talvez os dispositivos de segurança e tal. Nesse quesito, quando você tem um profissional da saúde que está indo para uma clínica, para um hospital, você faz essa análise antes também de poder fechar com essa empresa? Um exemplo, vou estar enviando um profissional que ele é alérgico ao látex, lá só usa luva de látex, tá? A norma, existe uma RDC, uma NBR que diz que você tem que fazer um manuseio, mas boas práticas dizem dessa maneira, mas o Hospital Clínica faz de outra maneira. E aí, nesse sentido, é feita essa análise criteriosa também ou não? Ou existe um ponto de informação, olha, foi, mas não querem mais por conta disso e daquilo? Existe essa proteção ao profissional também? Acho que eu posso tentar trazer um pouquinho mais sobre isso. Então, existe todo um cuidado do nosso lado em relação à jornada desse profissional dentro da instituição. Então, existe uma visita de onboarding, onde nessa visita nós vamos entender a estrutura dessa unidade. Então, até para saber qual que é a jornada desde o momento ali que ele inicia na recepção, até vai se trocar no toalete, depois para onde ele vai ser direcionado, quem vai ser a pessoa que vai fazer essa recepção dele, quem é a pessoa que vai treinar, que vai ser o parceiro dele naquele plantão. Então, existe todo um cuidado de estrutura física e de processo com esse profissional, onde a gente faz o levantamento e com base nisso, essas informações, elas são registradas dentro do nosso produto. E a partir do momento que essas informações são registradas dentro do nosso produto, quando esse plantão, ele efetivamente é publicado, o profissional, ele tem a visibilidade de tudo que ele vai passar para estar dentro daquela unidade. Então, quais são os requisitos? O que ele precisa ter para atender esse serviço? Até porque a gente também tem todo o cuidado na questão de colocar o profissional certo na unidade certa. Então, até para não criar uma falsa expectativa de que ele imagine, eu vou para essa unidade se eu me candidatar. Não. Para você estar presente nessa unidade, você precisa ter essa experiência, você precisa ter essa disponibilidade. Então, existe todo um cuidado nosso nesse sentido. Quando esse profissional, ele é selecionado para aquele plantão, então a unidade, ela tem as informações desse profissional. Na sequência, em 24 horas, é feita uma captação de feedback imediata, tanto do nosso gestor para saber se esse profissional atendeu às expectativas, e também é feita uma captação de feedback desse profissional, justamente para a gente tentar entender, você foi bem recebido? Qual foi a média de pacientes que você atendeu?
Como que foi a questão da estrutura? Faltou algum material? Como que foi a questão de anotação de registro de enfermagem? Até para a gente realmente ter a certeza que tudo aquilo que foi alinhado e combinado com o nosso gestor realmente acontece na prática. E esse profissional, ele também tem um suporte dentro do aplicativo, onde ele consegue encaminhar a mensagem em 24 horas e também do lado do nosso gestor. Então, existe todo esse acompanhamento. Quando esse profissional, por exemplo, ele acaba ficando fixo de uma certa unidade, existe uma preocupação também da nossa operação. Não é porque ele está fixo que está ocorrendo tudo bem, que não precisa fazer com que a gente esteja também, pelo menos semanalmente, em contato com ele para tentar entender. A unidade está atendendo às suas expectativas? Existe algum ponto de atenção que você gostaria de nos passar? Até para que também a gente seja o porta-voz desse profissional, no sentido de, olha, a gente está recebendo essa notificação, então alguns profissionais estão sinalizando isso. Existe alguma oportunidade de melhoria nesse sentido do nosso lado? Então a gente também acaba muitas vezes trazendo uma visibilidade para a unidade, que muitas vezes eles estão ali na ponta e não conseguem perceber, e com a gente consegue trazer essa visibilidade tanto para o gestor, de como está sendo a experiência com o profissional, e também a gente consegue muitas vezes trazer uma reorientação para o profissional, com base muitas vezes em algumas informações que esses gestores eles trazem internamente aqui para a nossa operação. Tem uma pergunta online aqui. Como podemos entender as diferenças de geração dentro do hospital, principalmente em relação à retenção de talentos e desenvolvimento pessoal? Como incorporar tecnologias para gerações mais antigas? Essa pergunta? Olha, eu acho que não tenho essa resposta, tá? Concreta, mas são achismos. Eu acho que independente se ele é jovem ou se ele é mais velho, tem muito jovem muito bom que a gente tem sim que usar do melhor que ele tem a oferecer. Eu acho que trabalhar um estudo do perfil da pessoa. Qual é o perfil que ela é a pessoa que gosta de ser desafiada, é uma pessoa que gosta de ser mais concentrada, é uma pessoa que gosta mais de uma planilha, é uma pessoa que gosta mais de um atendimento pessoal. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que a gente precisa compreender o perfil de pessoas nossos. Isso eu acho que em qualquer lugar, viu, gente? Não é nem só pela saúde mesmo, né? Não falando da enfermagem propriamente dita. Porque eu tenho, por exemplo, vários técnicos que são muito bons para tecnologia que dá um show no enfermeiro. Você fala assim, vem cá, senta aqui comigo, o que você faz aqui? Vamos criar. Então, eu, Marcela, não tenho essa destreza tão grande para, criar grandes coisas. Eu tenho trabalhado muito com a inteligência artificial, com as minhas apresentações, me esforçando bastante. Mas tem muita gente, seja técnico ou enfermeiro, que tem o melhor para entregar. Então, acho que se pensar lá nos 4 pilares que o João falou, da pessoa ela se sentir bem naquilo que ela está vindo trabalhar, que não é só ser o assistente da enfermagem, ou de ser o cuidador da enfermagem, dar esses outros pontos para ele, acho que ajuda bastante. Eu acho que isso num treinamento, o técnico de enfermagem que gosta bastante daquele assunto da oftalmologia, coloca ele para ser o palestrante, coloca ele para falar junto com a indústria, né? Muitas vezes a gente traz para saber um pouquinho das novas tecnologias. Eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que isso vai trazendo as pessoas mais para nós e a gente vai tirando o melhor de cada um. Mas, de novo, temos que estudar o perfil de cada um. Eu acho que é isso que a gente tem trabalhado. E eu não sei se essa é a resposta, se esse é o futuro, mas é o que eu tenho tentado, né? Pelo menos na minha instituição, porque eu acho que esquece a hierarquia, sabe? Ele é o técnico, eu sou o enfermeiro. Não, a gente é um time e a gente precisa desse resultado. Então, se você faz bem isso, faz você. Se você faz bem aquilo, faz você. Então, acho que é isso que eu tenho trabalhado na equipe. Agora, se é esse o segredo do futuro, eu não sei. Mas e a pessoa que tá, né, a gente fala idosa. Eu sou uma pessoa idosa, gente. Eu tenho, 40 a mais. Você falar isso, não tô falando do idoso velhinho, não é isso. Nós somos já 40 a mais. E a gente tá aqui super produzindo. Mas acho que as pessoas também que são de idade mais avançada, muitas vezes sabem muito mais tecnologia do que os jovens também. Então a gente não pode julgar pela idade. Eu acho que é extrair o que a pessoa pode, o que ela tem de
soft skills, o que que ela já estudou. Tem gente que tem. Eu tenho uma funcionária que fala 4 línguas dentro da minha instituição. E a gente foi descobrir aos poucos, eu falar, o que que você sabe fazer a mais? Quem sou eu, né? A gente fez uma atividade outro dia para entender quem sou eu. Porque quando você ouve mais as pessoas, que ela traz algumas características, você fala, nossa, ela sabe fazer tal coisa, então um dia que eu fizer tal coisa, eu vou pedir para que ela faça. Eu acho que compreender um pouquinho melhor quem é o seu funcionário talvez te ajude a ter algumas possibilidades. Da vida de gestão é essa, né? Você achar esse ponto de equilíbrio entre o novo, o experiente e poder adequar isso na sua realidade. E mais do que isso, achar um tempo para você conversar com todo mundo e saber quem é ele. Sabe quando é o meu tempo? Agora. Entre Natal e Ano Novo eu adoro. Tá tudo parado, senta todo mundo. A gente tem uma atividade na semana que vem justamente para isso. Vamos tentar anotar tudo na folha do caderno e falar, deixa eu ver, se eu precisar, essa tem essa característica. Porque não é fácil parar também, mas tem que ter. Essa avaliação de performance anual, algumas coisas ou não? Avaliação de desempenho. Fazemos anualmente. Você consegue extrair no ano, identificar essa possibilidade, crescimento e desenvolvimento. Isso, vou dizer que deveria ser assim, mas ela não é tão assim, viu, gente? Eu não sei quem. Eu acho que a gente consegue, a nossa avaliação de desempenho, a gente tem trazido cada vez mais, trazer para o colaborador o que ele evoluiu, o que ele fez muito bem e o que ele pode contribuir com a gente, trazendo experiências reais daquilo que ele vivenciou, daquilo que a gente visualizou e trazendo ele para nos ajudar no que tem para frente. Assim, vamos estudar a experiência dela. Aproveita que é o último. Até pegar esse gancho que a gente fala do mais novo para o mais experiente, né? Uma das barreiras que a gente encontra muito hoje dentro das unidades hospitalares, principalmente quando a gente vai falar de novas tecnologias, novos processos, né? E até foi um dos 4 pilares que vocês colocaram como tecnologia estruturante. Hoje a principal barreira ainda é o ser humano. Infelizmente, algumas unidades, os mais experientes ficam naquele espírito Manuela, eu sempre fiz assim, vai ser assim, não vou mudar e tal. Dentro da sua gestão hoje, você consegue dividir isso? Não, meu stakeholder para falar desse assunto vai ser fulano, porque ele está mais aberto a novas tecnologias, a entender o processo, adequar o protocolo, que às vezes eu pago um pouco mais caro, mas no custo-benefício lá na ponte vai me trazer uma economia X e tal. Esse tipo de análise você consegue desenvolver dentro da unidade hoje com o que você tem ou não? Não é simples assim, mas tem algumas coisas que a gente tem direcionado. Eu tenho uma equipe mista e eu tenho uma equipe bem antiga, como eu falei aí. Então, imagine que eu sempre fiz assim. Eu lembro da época que... Então, mas mudou. A gente costuma pegar pessoas que gostam de desafios, aquela que vai até o final. Que você falar assim, vamos comigo? Ela vai. Então, geralmente, a gente pega essas pessoas, somam alguns líderes e a gente simplesmente vai. Ah, mas o outro não tá fazendo. A gente finge que não tá vendo e vai. E isso tem dado certo. Chega uma hora que a pessoa fala, até que dá certo, né? Até que deu, né? Então, acho que isso é o que mais é o maior desafio. Eu tenho uma enfermeira que é o meu braço direito hoje, que entrou em fevereiro, e assim que ela entrou, eu coloquei um desafio. Eu tinha feito uma área nova e não estava conseguindo fazer essa área deslanchar. E ela falava, Marcela, não vou conseguir. Eu falei, vai conseguir. Ela falava todos os dias, meu Deus, que desafio. Porque tem tudo para dar certo, mas as pessoas não querem que dê. Então, assim, pegar as pessoas e gente, dar tempo ao tempo. Não, se você quer realmente que aquilo aconteça, vai, tentando uma hora ela vai. Mas muitas vezes você não vai de cara, né? Porque tem muita gente que não vai querer que vá. Por causa de comodismo, talvez mesmo, receio, insegurança. Não é porque é mal profissional, acho que é uma mistura de sentimentos. Mas hoje eu pego pessoas estratégicas para trabalhar, né, algumas coisas. Então, falando de tecnologia, hoje à tarde eu tenho uma reunião com uma enfermeira que eu quero que ela seja a pessoa que vai olhar o meu sistema de que a gente imputa dado assistencial, se não tem nada a melhorar ali. Mas eu sei que ela, desde o princípio, está ali. Eu sei que ela tem uma opinião diferente. Então, assim, eu quero que ela faça e ela me ajude a não... Porque eu já não consigo mais ver o que eu consigo tirar. Tem hora que eu falei, eu não consigo mais imaginar. Eu tenho que precisar que alguém olhe e fale, será que tem como simplificar um pouquinho mais? Não é tirar informações, mas dá para ser um pouquinho mais rápido uma anotação, clique, o quê? Então, eu quero que ela faça essa análise. Então, por exemplo, eu vou pegá-la, porque eu sei que ela é a pessoa que sempre está comigo ali no desenvolvimento. E se for, ela vai sair, ela vai permanecer o dia inteiro aqui, manhã, tarde e noite, pacientemente, evoluindo, mexendo com todos. Então, eu sei que ela tem esse perfil. Se eu trabalhar com outra pessoa, provavelmente talvez não dê certo. Então, eu tento escolher soldados que queiram entrar nessa batalha.
Tem mais uma pergunta online aqui. Como é a gestão da Click Nurse para organizar profissionais que atuam em áreas insalubres? Em questão dessa parte em áreas insalubres, como que a Click Nurse ela funciona nesse sentido? A unidade, quando ela cria o serviço dela dentro da plataforma, como eu trouxe um pouquinho antes, a unidade consegue construir todo o serviço dela dentro da nossa plataforma. Então, por exemplo, vamos supor que seja uma unidade de terapia intensiva, um pronto atendimento. Então, quando a gente abre esse serviço dentro da plataforma, a gente traz a visibilidade do que é essa unidade, de quais são as atividades que esse profissional vai desenvolver dentro dessa unidade, até para que o profissional também ele tenha a visibilidade de todos os requisitos, todas as atividades que ele vai desenvolver e com base nisso a unidade também traz toda a estrutura necessária para que ele consiga também desenvolver todas as atividades em relação a esse plantão. E existe também todo um cuidado nosso em garantir que realmente aquilo que foi alinhado com o nosso gestor realmente está acontecendo ali na prática. Tem mais uma pergunta. Vocês atuam com home care? Em home care é a única unidade de saúde que a gente atualmente acaba não atuando, mas unidades físicas de saúde sendo hospitais, clínicas, ILPIs, consultórios, ambulatórios, então todas essas outras frentes que existe, né, no caso uma unidade física de saúde, a gente acaba colocando o profissional de enfermagem. Você trabalha só com enfermagem? Fisioterapeutas, alguma só enfermagem? Somente enfermagem. Exatamente. Então, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. E muitas vezes, em algumas unidades de LPI, a gente acaba substituindo o cuidador para uma posição de auxiliar de enfermagem também nessa frente. Gente, vou para a última pergunta aqui online. Como fica a questão de liberação de acesso ao sistema, prontuário eletrônico, conhecer os protocolos, as rotinas internas e os eventos adversos? Em relação à liberação de acessos a sistemas, quando a gente faz o onboarding com esse cliente, a gente faz o alinhamento com ele de como que a unidade acaba querendo seguir com isso. Então, assim, nós temos unidades que no momento do primeiro plantão, que a gente acaba fazendo plantão de treinamento, a unidade faz a captação de todas as informações que precisa reter desse profissional. Esse gestor muitas vezes consegue também fazer toda a busca dessas informações dentro da nossa plataforma e automaticamente eles liberam para o sistema, para a operação de TI da instituição. Então, normalmente existe uma equipe ali de TI que fica em conjunto com a gente, onde esse gestor da enfermagem ele retém essas informações e compartilha com a TI, e a TI faz a liberação de acesso, faz todo o cadastro, supõe que tem uma substituição de profissional. Então, depois a gente só faz a retirada no sistema interno. Se a unidade também precisar de qualquer suporte nessa questão de liberação, também a gente traz todo o suporte. E no momento também de onboarding com esse cliente, a gente sempre vai tentar entender qual que é o prontuário, se caso essa unidade, é claro, utilizar algum prontuário eletrônico. Qual que é o prontuário eletrônico? Porque se a unidade solicitar que esse profissional já tenha o conhecimento dentro da MV, do TASI, do Cerner Millennium, enfim, o sistema que for, a gente também consegue trazer essa personalização de colocar aquele diferencial para o profissional fazer parte, por exemplo, daquela equipe. Então, existe todo um cuidado nosso nesse sentido. A gente vai acabar sempre trabalhando ali com a TI para fortalecer esse processo de integração e liberação de acesso aos sistemas. Acho que online foi isso, assim, algum ponto? Eu posso dar uma pergunta? Para os profissionais da Click Nurse, vocês têm também treinamento, capacitação, educação continuada voltada para os seus profissionais? Algum extra, não sei, algum tipo de treinamento nesse sentido? Eu já irei abordar o tema, ou seja, eu acho que a resposta é mais fácil. Podem ficar, vocês aqui. Então, nós olhando aqui um pouco para tudo que falámos, acho que abordámos diversos temas, aqui tudo na jornada do profissional da enfermagem ao longo do seu percurso, ao longo da sua carreira, não é? E o nosso objetivo é sempre, a nossa missão é melhorar a qualidade do sistema de saúde. Olha, Deus, como é que o fazemos? Turno a turno, conectando o profissional certo com a unidade certa. E agora trouxe como um slide adicional que é a parte da educação. Ou seja, é algo que nós temos vindo a trabalhar há vários anos e ainda não colocámos no ar. E quando eu olhei, desde o meu primeiro contacto aqui com o sistema
sistema de saúde e com as unidades. Foi até um tema que eu abordei e que hoje discutimos aqui, que foi a integração dos profissionais. Ou seja, isso continua a ser um grande desafio para o sistema de saúde. Ou seja, porque o profissional chega numa unidade e, como a Marcela falou aí bem, ele não sabe das rotinas, não sabe dos protocolos, não sabe, se calhar nunca teve contacto com o software, como a Sara agora estava mencionando, se é MV, se é TASI, seja o que for. E então nós estamos a trabalhar há anos num projeto que é mais virado para a parte educacional e de capacitação dos profissionais. Claro que é um projeto que nós não queremos apenas fazer mais do que já existe, não queremos criar graduações de enfermagem, nada disso. Mas como é que melhoramos a qualidade assistencial? Acho que essa tem sido a minha principal missão enquanto fundador da empresa, para perceber como é que nós deixamos uma pegada no sistema de saúde como um todo. E então nós até vamos lançar em breve aqui a parte da Meira IA. Isto é algo que não foi ainda comunicado para ninguém, então é uma novidade que eu decidi trabalhar até à noite para trazer aqui, que é o quê? Permitirmos aos profissionais de enfermagem cá no Brasil terem acesso a milhares de conteúdos de enfermagem de uma forma trabalhada. Então já temos milhares e milhares de horas de profissionais de enfermagem que já estamos a construir isto há cerca de 2 anos. E agora, com a evolução da inteligência artificial, que vocês têm todos, claro, ouvido no dia a dia nas vossas instituições, como é que nós conseguiríamos até fazer com que o profissional tivesse acesso a uma assistente 24/7 que o auxiliasse em todas as questões que ele tivesse tecnicamente falando, com um determinado caso específico que ele esteja na unidade, ou se ele está estudando, conseguisse fazer uma questão e ter logo uma resposta rápida e ágil. Então isto é o que nós vamos lançar agora nos próximos meses, mas nas últimas semanas ainda ficou mais claro para mim que a questão do treinamento e do onboarding, mas mais focado na integração de profissionais, porque todos os dias no sistema de saúde, nas unidades de saúde, estão entrando novos profissionais naquela unidade em específico. E, ou seja, como é que eu já discuti isto com o Marcelo até em 2023 e já discuti muito em Portugal também, que é como é que eu consigo fazer com que o profissional chegue numa unidade e consiga estar o mais bem preparado possível. Acho que é sempre essa questão e essa maior preocupação que todo mundo acaba tendo. Então, com base nisso, nós desenvolvemos agora um produto que também não está no ar, mas eu se calhar vou fazer ali de live. Pode correr errado, tá? Mas que é sobre esta questão dos protocolos. E para isso, eu tinha os protocolos do H-Olhos de 2023 e eu fui usá-los para fazer como teste ontem à noite para garantir que estava certo. Então isto é nós chamamos internamente o chat GPT da enfermagem. Então que o profissional tem aqui a Meira acaba por ser um agente normal em que ele pode fazer uma questão técnica e eu depois posso passar a palavra, mas vou colocar aqui um exemplo que é aqui. Ou seja, isto é bem um agente normal. Não, posso olhar. Ou seja, isto vai logo dar uma resposta objetiva e clara para o profissional para ele ter este assistente óbvio. E isto acaba por também mencionar todas as citações onde nós vamos buscar esta informação para. Esta informação não é recolhida do Google, não é recolhida de ChatGPT, é mesmo informação nossa que temos milhares de horas de profissionais de enfermagem que já foram colocadas aqui para que isto traga respostas rápidas. Mas para mim o principal ponto e que resume aquilo que estamos a trabalhar há 5 anos no sistema de saúde, eu acho que é muito agora este ponto dos onboardings e dos protocolos, não é? Então o profissional chega hoje para trabalhar, por exemplo, no H-Olhos Paulista, vai se parar com uma situação que está protocolada. Historicamente, por tudo que eu vi, nunca vi um profissional de enfermagem consultar durante um plantão ou durante uma situação um protocolo em formato PDF. Então, podemos colocar aqui uma questão. Marcelo, qual a questão aqui dos protocolos do H-Olhos que quer colocar? Protocolo de dilatação. Qual o protocolo de dilatação? Qual o protocolo de dilatação? Isso é fácil. Espera. Esse, com certeza você tem.
Ou seja, deu aqui já a resposta com base, certamente, aqui dos protocolos, até dá para perceber quais foram os protocolos que ele trabalhou aqui, que estavam naquilo que nós tínhamos acesso. Então, Marcelo, o que ele disse é: segue uma proposta de procedimento, estou a falar rápido, para o acompanhamento do processo de dilatação durante o trabalho de parto. Aqui ele fugiu um pouco da resposta. Porquê? Porque isto não está relacionado com a questão, porque é muito abrangente. Ele já tem os protocolos, temos aqui para uma questão específica. Marcelo, qual é aqui uma questão mais específica sobre o protocolo em si? Daquele soldado. Protocolo de dilatação ocular. Boa. Ok. Protocolo de dilatação ocular. Mas o protocolo é o documento como um todo, ou seja, tem alguma questão específica? Esse ponto está aberto. Coloca ocular para ver se vem. Senão você coloca. É sempre nestes momentos que aquilo falha, não é? Antes de trabalho. Ok. Que ele veio. Vais fazer uma questão mais difícil, Marcelo, uma questão mais difícil. Eu estive a treiná-lo para questões mais difíceis, não. Pode. Troca da calça soldada. Coloca aí. Troca. Da calça soldada. Eu não sei. É assim que se escreve, não é? Tem que se filtrar. S-O, calçodada, certo? Sim, certo? Certo. Pergunto o quê? O que é? Como funciona? O que é que eu pergunto? Período de troca. Seja, protocolo de troca de calçadada para pacientes de teste de Covid negativo, troca a calçadada quando ocorrer 50% do arroxeamento ou no prazo máximo de 30 dias. Para pacientes de teste de Covid positivos, realizar a troca logo após a realização do procedimento cirúrgico. Está certo? Tá. Boa. O objetivo disto, e podemos colocar, e se alguém que tiver questões para queira fazer à meio, podemos continuar, mas o objetivo disto é mesmo melhorarmos a qualidade assistencial. Como é que garantimos que o profissional então acaba por ter ali um assistente 24/7 durante a realização dos plantões para que o ajude a tomar decisões, mas que também a ter a guidance que dificilmente ele teria este acesso, porque teria que ir ao protocolo, ler o protocolo como um todo para que consiga tirar esta ação rápida, porque o tempo acaba por ser tudo. Então isto é algo que nós começámos por trabalhar primeiro na parte de conteúdo, depois com a evolução agora dos LLMs permitiu-nos evoluir para todo este trabalho, que agora também o objetivo é colocarmos no ar para melhorar a enfermagem no Brasil já em 2026. Estamos aqui nos testes finais, mas já está mais do que preparado para ir. Isto é um pequeno passo, mas é algo que nos, de facto, permite fazer diferença, que é isso que temos que fazer, que é o profissional chega hoje numa unidade, tem ali alguma questão sobre algum protocolo, então ele fica logo mais capacitado de conseguir chegar na unidade e fazer um bom serviço, porque sabe que tem este apoio e não depende de humores, depende sim da parte racional, que efetivamente é o que se tem que ter em consideração quando é para seguir protocolos e rotinas. Então resta-me aqui agradecer, já passámos o tempo, mas resta-me... Oi? Obrigado. Resta-me aqui agradecer então a todos por terem participado, mesmo quem está aqui fisicamente, mas quem também está virtualmente, que teve bastante gente, pelo que a equipa ali me informou, cerca de perto de 100 pessoas. Marcelo, obrigado aqui pela deslocação pré-natal, também para vir aqui participar deste momento de conversa, que eu acho que é sempre importante, não só termos nós, enquanto empresa, a falar, mas também ouvir a realidade do mercado, também ter alguém que já conhece a gente há mais tempo, foi o primeiro, então foi quem correu mais risco
sobre todas as incertezas e inseguranças que tinha, mas que efetivamente está correndo bem. Então, obrigado a todos e qualquer coisa. Eu deixo aqui o meu contacto, sintam-se à vontade de enviar mensagem, ligar ao e-mail, eu também posso redirecionar para depois os contactos da Sara ou de alguém da equipa. Obrigado. Obrigada.